Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar novamente com vocês aqui para mais um João Mendes Entrevista, mais um episódio aí dessa nossa série de entrevistas que a gente sempre recebe algum convidado especial para compartilhar a trajetória, como foi a vida que você hoje está vivendo, que é essa vida de concurso público. Tenho a alegria de receber aqui Leandro. Eu não vou falar o cargo dele, vou passar logo para ele. Só, Leandro, para você fazer uma saudação pessoal, e aí eu já vou entrar começando a fazer as primeiras perguntas. Leandro, mais uma vez, obrigado por ter aceitado participar dessa entrevista. Me sinto bastante honrado e tenho certeza que vai ser muito legal. Olá, João. Olá a todos aí, todas e todos. Um prazer aqui conversar aí, passar esse histórico aí, dicas e tudo mais. Muito legal, muito legal. Vamos lá, Leandro. Você hoje é procurador da República, né? E a gente quer conhecer a tua trajetória. Como foi você chegar a procurador da República? Eu vou te fazer aqui uma série de perguntas, mas para te deixar à vontade, não é para você, não precisa responder uma por uma não, mas só para você entender a lógica aí. Assim, quando você fez direito, fazer direito já era um sonho, era um objetivo? Você caiu de paraquedas na faculdade de direito, igual muita gente termina caindo? Durante a faculdade, você já conhecia a carreira de procurador da República? Foi algo que você descobriu depois? Terminou a faculdade, você advogou, já foi direto para o universo de concurso público, fez provas, não fez, ocupou outros cargos, enfim, você entendeu, né? Assim, como é que foi aí a tua vida nesse universo jurídico da faculdade até chegar à, à, à carreira de procurador da República? Legal. Olha, se eu pudesse deixar uma mensagem de que realmente esses concursos são acessíveis a pessoas normais. Eu, desde muito cedo, eu via uma cultura, né, dos gênios, né, aprovados em concursos. Você tinha sempre os relatos dos primeiros colocados, ou daquele sujeito que tinha passado muito novo, 25 anos, virou juiz. Na minha época tinha muito isso, né? Então, se eu pudesse dizer aqui, assim, dar o tom do meu relato, é dizer que eu sou o grande exemplo de que uma pessoa, vamos dizer assim, normal, comum, esforçada, consegue chegar nesses cargos, né? Passar nos concursos. Eu, desde cedo, tinha uma atração por essa parte de investigação, uma coisa ligada à justiça, né? Eu acho que a minha primeira ideia foi ser delegado da Polícia Federal, né? E depois é que a gente foi entendendo, né, que existia também o fiscal da lei, né, o dono da ação penal, que era o Ministério Público, e aí realmente eu definitivamente me identifiquei. Mas, enfim, como a gente deve poder aqui conversar, eu passei por outros cargos antes, né? E nunca encarei nenhum desses cargos como carreira de escada ou de trampolim, né? Eu realmente fiz carreira em outros cargos públicos, né? Alguns, claro, ali da conveniência, né? Eu já quando ingressei na UFRJ, na Faculdade Nacional de Direito, já no primeiro ano eu entrei para o IBGE para fazer o censo. Era um concurso que apareceu ali na época. Eu era muito influenciado pela minha irmã, que passou em Direito na UF, hoje ela é defensora na Defensoria Pública do Estado do Rio, Gabriele Mitidieri, e ela, no primeiro ano de faculdade, ela passou para todos aqueles concursos de segundo grau de tribunais, TJ, TRT, TRF, né? E aquilo foi impressionante, assim, porque era uma remuneração para as pessoas daquela idade, assim, era uma remuneração boa, e tinha acabado de entrar na faculdade, então estava muito influenciado. E quando eu entrei, eu também tentei esses concursos, né? E primeiro que eu passei foi o IBGE, depois o Detran, depois passei para alguns. Esses eu cheguei a entrar, trabalhei como recenseador, supervisor de censo, depois trabalhei como um vistoriador emplacador no Detran.
né? E aí depois eu passei para alguns tribunais, mas acabei ficando num cargo muito interessante, que é de técnico de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que era assim, na época era uma remuneração, era a maior remuneração de cargo de segundo grau, e mais importante que isso, era um cargo que você fazia ali um auxílio aos técnicos de terceiro grau, né? Contadores e advogados, né? Tribunal de Contas é esse universo, contadores e advogados. E eu, estudando direito, auxiliava ali o pessoal nas inspeções das prefeituras. Então, assim, era chegar numa prefeitura e receber o encargo de analisar licitações e contratos. Então, era um cargo que eu me surpreendi muito com o grau técnico do cargo, já enfrentando essas questões de direito administrativo na veia, e ali olhando, né, como as licitações eram feitas. E aí depois terminei a faculdade, ainda no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e passei para a OAB. E aí tinha essa situação que alguns consideram uma situação mágica, que é você ter um cargo público, né, e podendo advogar. Porque até explicando aí para os nossos estudiosos, né, o Estatuto da OAB ele prevê como incompatibilidade o cargo de membro do tribunal, mas servidor do Tribunal de Contas pode advogar, tem só aqueles impedimentos. Então eu fiquei nessa situação durante um tempo, que é aquela situação engraçada em que já começa a família, a sociedade a falar, ó, você já está aí tranquilo, com emprego, tem que casar, né? Porque as pessoas já olham assim aquela situação como uma situação definitiva, né? E nem imaginavam que a minha saga seguiria aí, porque aí logo depois depois de 2 anos formado, passo no concurso da AGU, né? Procurador Federal da Advocacia Geral da União, né? Comecei na FUNAI, no Amazonas, depois no INCRA. E o interessante que eu coloco na questão da AGU é que, para mim, definitivamente não foi uma carreira trampolim, né? Foi uma carreira que eu abracei, né? Membro da AGU, fui da diretoria da Associação Nacional lá dos Procuradores Federais, fui comando de greve. Então, assim, investia, lutava por uma remuneração melhor lá. E fiquei 10 anos na AGU, né? Cheguei a chefe da Procuradoria Regional do INCRA no Estado do Rio de Janeiro, depois procurador seccional, que atua nos tribunais, né? Depois até fui para a Procuradoria Regional Federal, e integrei lá o núcleo de ações prioritárias. Então era algo, assim, estou só explicando esses detalhes, só para mostrar como realmente eu recomendo essa carreira, né? Abracei essa carreira, e aí, se tivesse tempo aqui, eu explicaria por que, que na verdade, em determinado momento, resgatei esse meu sonho, e resolvi, com muita força, mudar, né, e ingressar no MPF. Porque, na verdade, em determinado momento, né, eu percebi que algumas pessoas lidam bem com o papel de advogado, né? Você advogar para alguém, você ter um cliente, no caso da AGU, seu cliente é a União, as autarquias federais, e autarquias e fundações, né? Mas são seus clientes, você tem que defender os seus clientes, né? E isso, eu acho que é uma função nobre, né? Mas isso encontrava alguns constrangimentos assim da minha parte, né? Eu tenho um caso assim emblemático que atua na questão quilombola, conhece bem a questão da regularização da terra quilombola de Marambaia, que é ali no sul do Rio de Janeiro, um caso assim famoso, né, porque envolvia uma base naval. E assim, resumindo uma história muito longa, mas resumindo, a gente nós caminhávamos, eu era procurador do INCRA, né? Nós caminhávamos para a regularização daquela terra com essa situação delicada de envolver uma área que era a base naval, né? Eu me lembro que tinha um colega do MPF que acompanhava de perto. Estávamos juntos numa mesma direção, assim, para a coisa andar,
quando em determinado momento o INCRA teve que, por questões políticas, teve que dar uma pisada no freio, o que fez o Ministério Público Federal ajuizar uma ação civil pública contra o INCRA, né? Então, aí eu me deparei com a situação de uma ACP contra o INCRA, eu como procurador do INCRA, e, inclusive, argumentei utilizando lá uma lei que existe dos impedimentos, dizendo, olha, eu estava até pouco tempo forte nessa questão da terra quilombola ser regularizada, então eu, no mínimo, não gostaria de contestar essa CP, quando, na verdade, sem nenhuma visão de carreira de empreendimentos, a, a procuradora-geral, à época, insistiu que eu era a pessoa que atuava nessa questão quilombola, então eu tive que contestar, né, funcionar como o advogado ali, contestando a CP com a qual eu concordava plenamente. Então, assim, resumindo, é só um relance, um exemplo de como aí, naquele momento, eu percebi que eu deveria ingressar numa carreira como a com independência funcional, né, como a do Ministério Público, né, com o detalhe de que a magistratura nunca tinha me identificado com a magistratura, né, a questão da inércia, né, de você ter que ser provocado, né, então eu ali naquele momento, depois de 10 anos, de quase 10 anos de AGU, eu então decidi fazer o concurso e aí comecei retomando os estudos aí, eu nunca tinha abandonado, né? E aí vem a saga para passar nesse concurso, que sempre foi muito difícil, muito complexo, né? E aí ingressei no Ministério Público Federal e aí já estou também há mais de 10 anos no MPF agora, né? Mas é um resumo de uma história mais complexa aí, com vários detalhes. Eu achei interessante, assim, pegando voltando um pouquinho ainda antes, né? Quando você falou que na faculdade passou para técnico do TCE, né? Apesar de nunca ter trabalhado dando aula, nem dando curso para a área TCE, a gente vai acompanhando, né? Assim, os concursos, né? E era um concurso, me lembro isso alguns anos atrás, era um concurso de ensino médio espetacular, né? A remuneração era super alta. Eu acho que ela era mais alta, inclusive, do que o de técnico dos tribunais propriamente dito, né? Os tribunais TJ, TRF, eu acho que era Era, mais alta, inclusive, né? era mais alto. E eu não sabia, agora eu realmente não sabia que podia advogar. Então você deveria ter, em determinado momento, você deveria estar bem em termos de realização, satisfação, né? Enfim, muito bacana. E como foi, na verdade, antes de perguntar, né? Eu entendi que a sua migração de procurador federal para o MPF foi uma migração basicamente vocacional. Não foi uma questão financeira, né, propriamente dita, ou de infraestrutura, né, da AGU. Até porque o relato que eu tenho pessoal, né, é que hoje a infraestrutura da AGU está muito boa também, né, enfim, né, talvez o MPF, por ser um pouco mais antigo, enfim, tenha alguma outra estrutura, mas não foi uma questão de insatisfação com a instituição, mas uma questão vocacional. Foi isso, então, né? Foi isso. Eu acho que nesses pontos assim a gente fica parecendo até um pouco hipócrita, né, de não levar em consideração a parte financeira, mas eu, sinceramente, foi uma questão vocacional, porque a AGU, curiosamente, depois, né, ela até fica em algum momento agora, mais recente, né, com a questão dos honorários, ela chegou a superar o MPF em determinado momento, porque superar em que sentido? Porque com os honorários a remuneração melhora muito, né? E você ocupando qualquer cargo lá, você tinha as gratificações adicionais. Então eu tinha ex-colegas meus que estavam com alguma chefia, alguma coisa, ou algum cargo, existem alguns, né? E aí tinha uma remuneração maior do que a do MPF. Né? De uns tempos para É. cá, a gente tem que ser sincero, aí veio uma onda no governo anterior,
né, em que realmente começaram resgataram essa questão de gratificação de acervo, acumulação de acervo, né? Eu estou falando isso porque eu sei que o pessoal que estuda para concurso, esse assunto talvez seja um dos mais que despertem mais interesse. E aí realmente a magistratura e Ministério Público, me parece, eu não acompanho muito isso, né? Mas me Uhum. parece que resgataram assim aquela posição que tinham antigamente, né? Hoje eu me lembro, Leandro, assim, que alguns anos atrás, vou falar aí uns 10 anos atrás, tá? Eu me lembro que a gente via muita gente da AGU fazendo esse processo que você fez, né? Saindo da AGU, indo para a Magistratura Federal, ou saindo da AGU, indo para o MPF. Mas era muito. Eu me lembro que teve um concurso do TRF2, sei lá, tem mais de 10 anos isso, que boa parte dos aprovados tinham estudado no ênfase, né? E aí eu tinha um contato com eles, e aí eu fiz um levantamento informal para saber de onde eles tinham vindo, né? A minoria, isso eu tô falando há muitos anos atrás, né? A minoria era advogado e a maioria era ou servidor da própria Justiça Federal, né, analista técnico, ou da AGU. E a AGU era a carreira que mais tinha gente indo para a Magistratura Federal. E aí, quando eu olho mais recentemente, você vê a quantidade de gente da AGU saindo para o MPF ou saindo para a Magistratura Federal bem menor do que no passado. Porque houve uma aproximação na prática, no valor final recebido financeiramente falando, houve uma aproximação. Tem diferença ainda, mas antigamente era uma diferença muito grande, né? Assim, de 10, 15 mil. Hoje a diferença ela é bem menor. Eu tô trazendo esse ponto para despertar no pessoal que está ouvindo, olhar para o aspecto vocacional, institucional e não só financeiro, porque no final do dia a diferença vai ser pequena. E às vezes a Exatamente. realização pessoal ela é tão importante quanto apenas o dinheiro que vai receber ali na prática. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi para você, então, 10 anos, na minha conta, então você passou para técnico, TSE, 2 anos depois você passou para procurador federal, e depois de 10 anos você, então, volta a estudar para o MPF, né? Então você ficou ali, sei lá, 10, 12 anos atuando sem estudar propriamente para o concurso do MPF. Como é que foi essa retomada? Como é que você retomou o estudo? O que que você fez na prática? Parar de estudar eu não parei, né? Nesse período todo, mas já fazendo aquela derivação que eu esperava fazer desde muito cedo, né? Desde os primórdios, para academia, né? Tá. Então, nesse meio tempo, eu já tentava assim, me direcionar mais para estudos na academia. E, de fato, você sabe melhor do que ninguém, né? O estudo para concurso é um estudo específico, né? Eu acho que até a gente poderia esperar que algum dia isso mudasse, a gente tivesse meio que uma confluência, né, do que se estuda, vamos dizer, mais ou menos, aquele estudo da prática, do profissional da prática, aquele estudo do acadêmico e aquele estudo do concurseiro, eles um dia se encontrarem, né? Porque você não teria muita explicação por que os estudos são diferentes, mas de fato eram, né? Eram bem diferentes. É um estudo direcionado, né, para aquele objetivo. E eu diria mais: depois é que eu fui entender melhor, em determinado momento, que você tem um estudo vocacionado, direcionado para cada concurso, né? Você pode sim, como todo mundo faz, né? Quem estiver ouvindo isso e vai ficar desesperado, não é nada disso, não. Você tem um estudo base, coringa, né? Que é aquela base que você vai criando, né? Agora você precisa ali, na véspera de um determinado concurso, dar uma pegada ali, um sprint direcionado, né? Com um estudo aprofundado da banca, o estudo do perfil do concurso, né? Esses concursos que, né, são
são dois grandes tipos, né? O concurso de instituições que fazem a prova, né? E o concurso que ainda tem banca personalista, né? Com pessoas ali, né? Que você fica sabendo antes quem são os examinadores. Então, isso conta muito. Isso aí a gente É. precisa dizer que faz uma diferença grande, né? E aí, nessa parte que eu fui retomando, né? Já tinha uma identidade com alguns grandes nomes do MPF, né? Eu lembro sempre da Débora Duprá. Depois foi minha examinadora, trabalhei com ela há muito tempo, chegou a ser procuradora-geral da República, né? Um grande nome na questão de povos tradicionais, né? Então eu já acompanhava desde quando procurador do INCRA, porque no INCRA eu atuava na questão quilombola, né? Para quem não sabe, na administração federal, quem trata da regularização de terras quilombolas é o INCRA, né? É uma autarquia voltada para a reforma agrária, colonização e reforma agrária, mas ela abraçou, ficou com ela a questão da regularização de terras quilombolas. Então eu já atuava nisso e acompanhava. E a Débora, por exemplo, foi para a banca de constitucional na minha Uhum. época, para dar um exemplo, né? E outros colegas que eu também acompanhava, Walter Rotemburgo, é um grande nome também dessa área. Então, eu já tinha uma certa afinidade assim dos artigos, dos livros dessas pessoas, mas aí precisei, claro, fazer aí um estudo aprofundado, assim, muito estratégico, né? Eu acho que a pessoa precisa estar sempre examinando o que está dando certo, o que não dá certo, né? Eu me lembro que eu tinha lá uma planilha, o resultado de cada prova, onde eu estou fraco, onde eu estou forte. Então, eu acho que a pessoa precisa de muita organização. Pode perder muito tempo com isso, não, mas precisa de uma organização, de uma estratégia e precisa ficar medindo o que deu certo, o que não deu certo. A pessoa acha que estudou um livro maravilhoso, foi belíssimo, adorou, mas aquilo não ajudou a resolver nenhuma questão, não aumentou seu desempenho. Então, isso para concurso é preocupante. Para a sua vida é completamente diferente, para a sua vida acadêmica, É. profissional, mas para concurso, infelizmente, isso É. é preocupante. Então, assim, na PGF, você entrou na vida acadêmica, você foi fazer mestrado, é isso? Antes mesmo do concurso de Procurador da República. Eu fiz uma especialização Tá, uma na especialização. UNB. Tá, legal. E aí que eram completamente diferentes, né? Direito É, achado na rua, umas coisas assim que, é. né, foge completamente ali daquele. Se bem que, né, só um parênteses, eu acho que a gente caminha para, nas provas discursivas, cada vez mais abraçar, né, alguns temas que estão na ponta da academia, né? Mas isso é É, uma outra questão. Mas é. assim, no rame-rame, no básico, você foge um pouco ali daquele percurso. Mas eu fiz sim essa especialização, Legal. né? Mas Deixa eu. tinha. Não, eu ia te fazer uma Sim. pergunta sem te interromper, mas já te interrompendo, que é o seguinte. Eu recebo muita gente me perguntando se dá para conciliar o estudo acadêmico com o estudo para o concurso público. A pessoa, ela, basicamente, ela fica, eu quero fazer mestrado, porque a pessoa se identifica, de repente, com algum tema mais acadêmico, alguns vislumbrando, inclusive, dar aula em faculdade, enfim, tem aquela atração pelo mundo acadêmico, mas quer estudar para concurso público ao mesmo tempo, né? Eu tenho a minha convicção, né? Tanto como professor de concurso, como alguém que também passou pela vida acadêmica, né? E, pelo que você está me falando, são dois estudos diferentes e que o ideal é tentar priorizar um ou outro, né? Tentar combinar os dois ao mesmo tempo em situações normais. É óbvio que se uma pessoa tiver 12 horas de estudo por dia, é outra história. Mas em situações normais, eu estou entendendo que o melhor é foca num, depois no outro, ou no outro, depois no um, enfim. É isso que você pensa, não?
para pessoas normais do planeta Terra, aqui mesmo, comuns, eu acho que a pessoa vai ter um problema, porque é aquela grande questão. Ela está trabalhando ou não está trabalhando? Né? Essa é uma grande É, questão, né? Eu sempre tive que trabalhar, não vou ser. Eu acho que nós somos de uma situação. Nunca me faltou alimentação, tempo, estrutura mínima para estudar, né? Mas eu nunca pude ficar somente estudando, o que faz uma diferença enorme, né? Então já começa por aí. Quem está trabalhando, a pessoa começou muito nova, ela consegue só estudar para concurso, porque ela tem uma idade ainda pequena, então a família compreende, vai estar, né? Até dependendo da família, vai estar fazendo aquele procínio. Né? Agora, depois de uma certa idade, se você encara a questão da construção de carreira, você está trabalhando, né? Você está trabalhando com questões importantes. A AGU era pauleira, núcleo de ações prioritárias, né? Então, eu acho que ficava disso você fazer decentemente um estudo acadêmico, né? Desde uma especialização, que é mais tranquila, passa por um mestrado, que já é, né, uma complicação. E chegando na loucura, que é o doutorado, que é loucura total, né, uma coisa que deixa a pessoa doente. Eu saí de um agora e estava assim, alucinado, né? Então, isso eu acho que fica difícil trabalhando. Se a pessoa não estiver trabalhando, eu acho que ela pode tentar até já especificamente tirar para esses dois lados. Eu já estou construindo uma vida acadêmica, uma carreira acadêmica, né? Mestrado, doutorado, sei lá, mas paralelamente estudando para alguns cursos, que sem trabalhar dá. Agora, é, isso para os mortais, né? Nós temos, eu ouvi relatos aqui nessa entrevista dos gênios que fizeram isso tudo. O cara era claro. doutor muito novo e passou num concurso também com 25, você está entendendo? Então, assim, É, é só para dizer, se você for você está achando graça dessa minha colocação aqui, é. limitadora, Uhum, é. é quem está nos Cê- ouvindo, né? é. É o que eu brinco, né? O CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Mas eu concordo Exato. contigo. Eu sempre oriento o seguinte: olha, foca num ou no outro. Quando você tiver estabelecido, fez o mestrado, entrou numa faculdade, está dando aula, agora você quer focar para concurso público? Ok. Ou o contrário, fez concurso público, agora vai para o mestrado. E eu até, assim, em alguns casos, eu sou até um pouco mais intrometido, assim, digamos. Porque eu falo o seguinte: olha, a vida acadêmica, ela tem um certo glamour, né? Ela tem uma imagem romantizada, glamourizada, só que ela é uma vida difícil também, né? É o que você falou, você fez o doutorado, você quase ficou doente, né? Enfim, depois, na vida acadêmica, e aí o trabalho profissional falando, né? Como dar aula em faculdade, talvez não seja uma questão que vá dar uma independência financeira ou uma estabilidade financeira que a pessoa sonha, né? Tem as suas dificuldades também, tem as suas limitações financeiras e em termos de volume de trabalho, enfim. Então, assim, se a pessoa for pensar racionalmente, não apenas com o coração, e o coração também é importante, né? Mas pensando racionalmente, eu sempre falo o seguinte: olha, se dedica para o concurso público, você vai estudar, você vai ganhar maturidade, você vai passando, você vai ter ali uma estabilidade financeira e você vai poder fazer a área acadêmica que você deseja. Pode estudar aqueles temas exóticos, né? Aqueles temas, né, sei lá, da Lua, e tá tudo bem, né? Eu brinco que tem alguns mestrados de constitucional que é constitucionalismo psicodélico, né? Que a pessoa vai lá, vai voar, né? Se fica ali viajando, enfim, né? E tá tudo bem, não é nenhuma crítica, é só uma brincadeira, né? Mas eu peguei esse teu gancho. Normalmente eu não entro tanto nesse assunto da vida acadêmica. Peguei esse teu gancho por causa da tua experiência, né? Eu acho que é bom para esclarecer isso para as pessoas. Mas aí, Leandro, voltando aqui pro MPF, né? E aí olhando um pouco agora mais para a parte do estudo. Como é que você fez, né? Você
tinha lá 10 anos de experiência profissional, sempre estudando, fez especialização, né? É, e já como procurador lá, atuando no INCRA, você já tinha muita afinidade, né, com temas que são muito específicos no MPF, como questão de, né, quilombolas, terras, né, terras indígenas, enfim. Mas naturalmente você teve que olhar para todas as matérias, né? Como é que você fez para voltar a estudar, enfim, o que que você fez de bom e até o que que você fez que você falou assim, cara, isso não deu certo, isso não foi legal e fica com um alerta aí pro pessoal. Então, você tocou num ponto importantíssimo. Eu acho que se você escolher, isso também às vezes não tem como fazer, mas se você escolhesse uma linha coerente, isso muda. Você deu um ótimo exemplo. Uma pessoa que está atuando, uma pessoa que ingressou na AGU e começa a atuar nesses temas ambientais, né? Você na AGU você vai lidar com o meio ambiente que depois é cobrado no MPF. É a mesma, estamos na mesma bolha ali. Se você tratar desses temas de povos tradicionais, direitos indígenas, quilombolas, e aquilo ali é um estudo na veia para o MPF e depois para a sua vida profissional no MPF. E outros temas também, se você por acaso atuar na cooperação internacional, na AGU, sabe? Você vai estar muito bem no direito internacional que passou a ser cobrado agora, né? Já agora não, mais de 10 anos. Não era, eu sou da época que não era, e só o Magistratura Federal cobrado internacional. Mas você já vai estar assim, bem encaminhado para esses temas. Então, eu acredito, o primeiro ponto que eu achei bem interessante você ter mencionado é isso. Se você escolher uma coerência, a gente conhece vários casos de pessoas que mudaram completamente. O cara da defensoria estadual vira juiz federal, né? Dá uma mudança grande. Mas eu me ajudou, em particular aqui, no meu caso, me ajudou muito já estar nesses temas, nessa bolha, nesse universo, já lidando com grandes nomes do MPF, já entendendo ali como pensava, como é que atuava. Então, isso me ajudou muito nessa. Agora, vai ter a outra parte, né? Então, você achar que você atua nisso, meio ambiente, pauta tradicional, constitucional ou administrativo, e vai chegar lá na prova, não vai ter civil, não vai ter, enfim, não vai ter todas as outras linhas, né? Então, para essas outras, né? Eu acho que você precisa, sim, fazer um estudo sistemático da banca, entender o que, que aquele concurso pede, depois, claro, de você ter criado uma base, né? Acho que você não pode começar pelo final, talvez não deixe essa mensagem aí truncada, né? Para ser bem entendido. A pessoa primeiro precisa criar uma base, ela não começa um estudo para concurso estudando a banca e o artigo que o membro da banca escreveu ontem. Né? Isso aí é o refinamento, né? Final ali, quando você já está com uma determinada base, e aí você faz um estudo específico. Para isso, com certeza, eu me utilizei dos cursinhos, né? Acho muito, acho muito bacana o que alguns cursinhos fazem, né? O próprio ênfase, minha irmã estudou muito no ênfase, né? E essas aulas com essas dicas, elas são importantes. Elas vão criando um, um direcionamento, né? E, claro, né, você fazer o cronograma, né? Que eu achava também, assim, pitoresco, né? Porque a pessoa aparecia lá explicando como fazer um cronograma, né? Eu ficava impressionado com aquilo, porque no cronograma a pessoa conseguia, né, ir para academia, conseguia sair à noite, conseguia trabalhar, enfim, acho que dá. Mas eu era um pouco mais caótico nessa coisa, mas tinha que estar X horas por dia. Aí tem que cumprir uma meta mesmo, né? Também, se uma outra mensagem que eu
que eu gostaria de deixar, porque é a minha experiência pessoal. Eu acho que existem as fórmulas pessoais. Acho que você ouve os relatos, né? Primeiramente você vai ouvir os relatos de como os gênios passaram, depois você vai ver como o seu vizinho passou também. Aí você vai colhendo. Aí tem certas coisas que no final você não precisa brigando com a sua natureza muito não. Por exemplo, sempre me falaram para começar cedo. Era um mantra. Você tem que começar o estudo cedo, né? Eu, uma pessoa com ritmo diferente. Para todos os estudos da minha vida, mestrado, doutorado, paração de aula, é pessoas assim, são pessoas que então isso com com esse mantra, né, de que tinha que ser cedo, cedo melhor, e não sei, talvez você faz um ajuste, mesmo assim também sempre ouvi aquela questão de que você precisa estudar na mesma semana diversas disciplinas, e aí você fica revisitando todas. Porque eu sempre estudei ao contrário, a semana toda processo civil, né? E depois eu voltava a uma outra disciplina, né? Enfim, mas a mensagem é dizer que talvez a sua natureza dita algumas reformulações no método, né? Agora, ouça as dicas de quem passou. Isso eu acho importante. Você colhe todos os depoimentos, depois você faz a sua estratégia, né? Depois monta a sua estratégia. Interessante. Você botou aqui, né, respeitar a sua natureza. Eu vou traduzir o que você falou numa palavra que eu uso muito aqui com o pessoal, que é autoconhecimento, né? É a pessoa se conhecer e saber o seguinte, caramba, eu acordo, se eu acordar 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã, eu vou ficar podre e não vou conseguir estudar nada. Mas em contrapartida, se eu for até 1 ou 2 horas da manhã, eu vou conseguir, né? E você está falando isso, mas eu me lembro, eu particularmente prefiro estudar de manhã, né? Mas quando eu fiz o mestrado, a minha filha era nova, minha filha tinha 10 meses, eu estava fazendo mestrado lá em Portugal, né? E era uma loucura, que a minha esposa trabalhava em Lisboa, eu morava no Porto, fazia mestrado em Coimbra, então assim, é tudo distante, né? E aí a minha filha ficava comigo, a minha mulher ficava em Lisboa, eu levava minha filha na creche e eu trabalhava. Então eu tinha que deixar minha filha na creche, tipo, 7 horas da manhã, 7 ou 7h30, deixava 7h30 da manhã para 8 horas estar no trabalho. Então assim, eu acordava cedo, bebê, tinha que acordar cedo, prepará-la e levá-la. Então não tinha tempo para estudar de manhã. O que que eu fazia? De noite eu chegava, pegava minha filha, pegava na creche, minha esposa em Lisboa, e eu sozinho com a minha filha. Eu pegava, minha esposa trabalhava durante a semana em Lisboa e voltava pro Porto só no final de semana, né? Eu pegava minha filha, cara, preparava a janta dela, não sei o quê, botava ela pra dormir. Quando ela, sei lá, 8 horas, 8 horas, 9 horas, ela demorava pra dormir. Quando ela dormia, toda noite, eu pegava, bebia um cafezinho, que lá em Portugal o café é bem forte, né? Bebia um café, bebia uma latinha de Red Bull e ia até as 2 da manhã, né? E até 3 horas da manhã estudando, escrevendo, não sei o que, né? Então, Para acordar às 6, 6h30, 7 horas. Era o que dava, né? Mas assim, a minha natureza seria preferir estudar de manhã. Mas você tem que se adaptar, né? Então não tem fórmula mágica, né? E, eu achei interessante também o que você falou, quando você disse assim, que você se dedicava uma semana inteira a uma única matéria, né? Isso é legal, porque não dá certo para todo mundo. Eu me lembro que assim, eu tenho alunos que eu dou mentoria, né, pessoal? Tem gente que quando você coloca para estudar uma matéria só, cara, é impressionante. A pessoa deslancha. Parece que era uma flor que estava ali toda embotada e ela, puf, ela floresce. Por quê? Porque ela foca numa matéria, ela entende início, meio e fim, ela não fica ansiosa de ter que estudar outras matérias, de mudar de tema, ela flui.
Tem gente que é o contrário, você coloca para botar uma única matéria, a pessoa ela se desespera, porque ela fica com aquela angústia de que não estou estudando outras matérias, estou ficando atrasado, não sei o quê. Ou seja, a mesma solução gerando reações opostas, né, nas pessoas, o que mostra mais uma vez a questão do autoconhecimento. E aí, uma outra pergunta, e aí eu gostei do que você falou, né, que a fórmula é pessoal. Mas na tua experiência, na tua vivência de estudo, o que que você fez que você falou assim, cara, isso pra mim não dá certo, eu preciso mudar? Uma você até já comentou, que é o estudar cedo, né, acordar cedo. Mas qual foi alguma outra prática que você, sei lá, tentou adotar e falou assim, cara, isso não tá dando certo? Teve alguma coisa que você precisou mudar no meio do caminho ou não? Eu acho que eu tentei adotar essa questão de ficar visitando todas as matérias. Eu não me lembro bem assim, Tá. o que que exatamente assim, eu posso identificar com algo que deu errado, né? Eu notava assim, que algumas coisas surtiam mais resultado, né? Isso que eu Legal. acho importante a pessoa ter essa medida, né? Ela sabe o Uhum. que ela fez, como ela estudou, aí ela faz uma prova. Aí nós tem que ver por disciplina ali o que que ela melhorou, o que ela piorou, porque isso é um ajuste interessante mesmo, que às vezes você melhorou muito numa disciplina e aquela que você era o AIS, você, isso aqui eu domino, aí você caiu de produção, né? Então, aquilo que eu coloquei tem essa ponderação também. Você precisa calcular, mesmo que você mergulhe em uma de cada vez, né? Você tem que fazer uma projeção para que na prova você esteja no auge da sua forma, né? Legal. Então, você tem que ter visitado. Aí eu tentava fazer as últimas revisões, né? Na Legal. véspera, né? Agora, é aquela história. Os meus métodos eram também um pouco estranhos, assim. Eu não sei se nessa parte, eu não sei se dá para encaixar numa mentoria, não, né? Porque eu, por exemplo, era daquele que ficava na sala de aula esperando esperando essa prova, enquanto você não tem que se livrar do material, né? Você tem horário que você pode ficar, né? Com um livro, material, apostila, aí bate um determinado, deixem suas coisas lá na frente. Então, assim, e eu era daqueles malucos que ficava, chegava lá 1 hora, 2 horas antes, sei lá, na sala mesmo, repisando. Isso para algumas provas discursivas, eu tirei 10 na prova de internacional discursiva, porque minutos antes da prova, eu dei uma revisada em todos os pontos, aquilo, sabe, e consegui colocar tudo na questão. Escrever uma questão imensa, né? Então, assim, mas eu olhava para o lado e via, né, nos conselhos todos dizendo, não, olha, na véspera da prova é hora de você relaxar, não vai entrar com conhecimento nenhum, é hora de você relaxar, você ficar ali numa coisa mais meditiva, né? Então, assim, os meus métodos são um pouco, esculhambam um pouco o que, O né, senso comum. É, que as mentorias chegaram à conclusão de que é o é. mais adequado, né? Isso é muito legal, porque de novo, é a pessoa se conhecer, né? E eu falo muito isso, assim, pô, e eu concordo contigo, tá? Que eu mesmo falo, olha, véspera de prova é pra você estudar ou não? Né? Não sei. Quem vai ter essa resposta? É a própria pessoa, né? Eu sempre falo o seguinte, olha, só toma cuidado pra você não fazer uma loucura. Tipo assim, vou virar a madrugada estudando pra chegar de manhã pra fazer uma prova e aí, pô, a pessoa também tá mal. Ou, não, vou relaxar na véspera e vou comer um podrão ali na esquina. E a pessoa fica com sei lá, um revertério e eu tive um caso da pessoa que falou isso. Na véspera eu fui comer uma comida lá estranha, exótica, a pessoa passou mal, né? E aí ficou 2, 3 dias, era prova discursiva, ela ficou 2, 3 dias da prova discursiva passando mal.
e o desempenho foi ruim e ele não passou. E ela acha, essa pessoa acha que não passou, entre outros motivos, porque ela não estava bem fisicamente. Então, tirando essas loucuras, né? Não tem fórmula, a pessoa tem que se descobrir, e aí ela só vai se descobrir testando, né? Muito legal. Você, você falou de fazer essas avaliações, né, para ver o que estava evoluindo, não estava evoluindo. Você fazia isso, você fazia provas constantes de concursos, né? Você falou a prova real, se inscrever e fazer a prova, ou você fazia mais em casa, por conta própria? Eu fazia mais em casa. Eu não entrei numa loucura total de viajar, não. Por exemplo, nunca fiz, né? O que eu também fico surpreso, sim, até admiro, né? Por exemplo, quem viaja dos estados para fazer concursos estaduais fora do seu estado, né? Uhum. Eu acho legal, acho surpreendente, né? Como também não, mesmo na Magistratura Federal, que é por região, também, se não me engano, eu acho que eu fiz uma vez ali da primeira região, né? Mas também não era nem o meu foco, né? Então, não, então, respondendo a sua pergunta, eu não fazia essa peregrinação, não, mas fazia Tá. muita prova em casa. As do MPF fazia, né? Fiz algumas antes de passar, fiz umas 3 ou 4 antes de passar, acho que até mais, né? Se você contar lá na minha época de AGU, quando eu tentei a AGU, eu tentei MPF também, né? Então acho que eu fiz acho que uma ou duas lá naquela época. Então eu tinha um histórico do meu desempenho nas provas do MPF, por exemplo, né? E você fazer em casa também, né? Talvez de uma disciplina fazer lá com tempo X. E a questão do tempo também é outra questão importantíssima, né? É, O é, primeiro concurso que você faz, você não entendeu ainda que não é você realmente parar para refletir aquela questão, né? Porque você vai lembrar. Tem a questão do tempo, e aí você deixa muitas questões fáceis porque acaba o tempo. Então, essas coisas são muito importantes. Aí você só pega com ali calejada, indo fazer mesmo a prova, com cronômetro e tudo. legal, Mas legal. eu acho bom sempre deixar, que até no esporte também, eu acho isso importante. Você vê se teve um desempenho, né? Eu Legal. acho legal. Você, na parte de lei seca, que hoje é uma das coisas que eu vejo que muita gente tem dificuldade, né? Porque muita gente, desculpa, a maioria diz que é muito chato estudar lei seca. Você tinha a prática de ler a lei seca propriamente dita, pura e simples, ou você misturava o estudo de lei seca junto com a doutrina? Porque a prova do MPF ela é uma prova um pouco peculiar, né? Ela não é uma prova muito padrão de outras provas, pelo menos na maior parte das questões, na maior parte das matérias, né? Como é que foi essa sua. Eu vou refazer a pergunta de forma mais genérica. Como é que foi a relação que você estabeleceu com o estudo da teoria, da legislação e da jurisprudência? Você estudava tudo junto ou separava slots de tempo, períodos de tempo para cada um? Não, em geral era misturado. Geral Tá. misturado. Sem deixar de registrar que você ler a lei para tudo, para a sua prática profissional, para uma audiência começar daqui a pouco, é excelente, né? Porque é impressionante como, às vezes, você está numa audiência discutindo a questão de a regra da oitiva das testemunhas, né? E todo mundo já leu a lei, mas exatamente o que o texto fala, né? Às vezes todo mundo esqueceu, todo mundo sabe, todo conhece exatamente o texto, todo mundo esqueceu. Então é legal você estar com a lei aberta, você ler. Em ambiental tem muito disso, sabe? Uma resolução do CONAMA, você ter lido a resolução do CONAMA numa. Aí eu já estou viajando aqui em coisas da nossa prática, né? Mas Uhum. concurso é a mesma coisa também. Você ter lido a lei, né? Por exemplo, agora está essa discussão do processo do deputado federal lá na questão do golpe.
E tem um detalhe interessante no artigo 53, porque nós sempre soubemos que existe a possibilidade do Estado, com a emenda, você sujar o processo penal depois de receber a denúncia. Só que tem lá na emenda, no texto do artigo aprovado, que é dos crimes cometidos depois da diplomação. Né? Essa parte eu estava na dúvida. Então, outro dia com ontem, abri a Constituição para ver que realmente, em relação aos crimes cometidos depois da diplomação. Então, só para dar um exemplo de como talvez seja isso que uma questão vai te cobrar, né? Esse detalhe que eu acho que a pessoa. Eu fiz pouco isso, mas eu diria que a pessoa deveria encaixar uma leitura da lei seca. Facilita, claro, você com o código aberto e com a explicação do lado, né, ou uma aula do Claro, lado, facilita, mas não supõe a pessoa pegar um dia e falar, deixa eu dar uma lida aqui na Constituição, deixa eu dar uma lida legal, aqui no Código Novo Florestal, né? Isso é importante. legal, legal, legal. Então, assim, no que eu tô vendo do que você falou do método, achei bacana quando você disse assim, né, que é a importância de focar na banca, de conhecer a banca, sobretudo bancas que são muito pessoalizadas, né? E o MPF é uma característica, tem essa característica muito forte, né, de membros desde a primeira fase até a última fase, você ter membros que têm um perfil muito forte, né? Tem uma carga ali institucional muito presente nas questões, né? Mas aí você mesmo falou assim, "Não, mas calma aí, não vamos botar. Não sei se foi essa expressão que você usou, mas tipo assim, botar a carroça na frente dos bois. Primeiro você tem que criar uma base, né? E aí eu notei isso, assim. Então, primeiro ponto, criar uma base. Né? Você até teve uma hora que você usou essa expressão, né? Aquele conhecimento coringa, que é o que vai servir praticamente para qualquer concurso. E aí depois você tem um refinamento que é com base na banca, né? É, você falou sobre a questão de fazer curso preparatório, né? Porque os cursos ajudam. Falou a questão de ter um cronograma. E você até brincou dizendo que você era um pouco mais caótico, não era tão preciso, mas você tinha algum tipo de organização. Você falou da questão de fórmulas pessoais e não de fórmulas genéricas, né? É bom ouvir as outras pessoas, mas criar a sua própria fórmula, né? Respeitar a sua natureza. Aí eu usei a palavra lá, é, autoconhecimento. Você falou que você dedicava um tempo grande estudando uma única matéria, né? A semana inteira estudando uma única matéria, né? Pelo que eu entendi, fluía melhor no seu estudo. Você não estava de manhã cedo, né? Porque não funcionava bem para você, né? Não. De novo a questão do respeito. E quando você Talvez na estudava. vérazinha da prova. Oi? Para ser bem sincero, aí quando era aquele falando alguns dias, aí eu conseguia acordar bem cedo, aí era aquela loucura de véspera, não, porque eu chegava às sei lá, 12 horas, né? Sei com o meu recorde aí, que é loucura total. Aí esquece, É. né? Mas é muito de véspera, né? Isso não é Não tiver. sustentável. Não é Não. sustentável a longo prazo. Legal, legal. Show. E a gente vai caminhando aqui pro final. Eu sempre faço um desafio que é o seguinte: peço todo mundo aqui que eu entrevisto, né? Imagina, Leandro, que o pessoal vai abrir o material para estudar, ou vai abrir o computador, e a primeira coisa que a pessoa vai ver é uma frase sua. Assim, lá, by Leandro Mitidier, né? Uma frase sua. E ela vai ter essa frase ali, toda vez que ela vai abrir, ela vai ver essa frase sua. Que frase seria essa? Não só os gênios conseguem aprovação em, nos mais difíceis concursos públicos. Essa é a Legal, legal. mensagem. Se todo o resto não servir para nada, eu deixaria essa mensagem, porque é uma prova de que você não precisa de genialidade, é só você se organizar, seguir e dá para passar sim. Legal, legal. E é engraçado porque você começou com isso, né? Assim, quando eu passei a bola para você, a primeira coisa que você falou foi isso, né? Foi desmistificar essa questão da genialidade. E eu acho que isso é muito interessante. Eu já entrevistei alguns colegas seus, né?
e vários colegas seus batem no mesmo ponto. Talvez, eu tô fazendo uma reflexão agora, ao mesmo tempo que eu tô falando contigo, tá? Eu não tinha consolidado isso na minha mente. Mas foi tão forte essa tua fala, né? Tanto no início quanto agora, você repetiu. E eu tô lembrando, assim, eu entrevistei o Guilherme Leal, que passou no último concurso, eu entrevistei o Gustavo Borner, que passou no último concurso, colegas seus, né? E vários deles foram falando a mesma coisa, às vezes uma palavra um pouquinho diferente, mas a mesma coisa. Olha, não é para gênio, não é para pessoas extraordinárias. Talvez até porque o concurso do MPF ele tem uma áurea um pouco diferenciada de outros concursos, né? Do tipo assim, não, é um concurso que é mais difícil do que outros, ou é o mais difícil do Brasil. E aí vocês chegam aqui pra gente para falar assim, calma aí, vamos baixar a bola, não é pra gente extraordinária, não é pra gênio, não é nada mirabolante. É só ter foco, organização, né? E estudar, né? Enfim. Muito legal isso, muito bacana essa reflexão, né? E, e É na isso aí. tua, e na tua experiência é, com os seus colegas, né, tanto os mais novos quanto o pessoal que entrou contigo ou anteriores, você identifica isso, né? Que assim, obviamente, você tem colegas seus ali que devem ser geniais, mas você vê também colegas seus que são pessoas como a gente, né? Não, pois é, então, a missão aqui hoje foi atacar a cultura dos gênios. Boa. Para quem não estiver entendendo, é porque na minha época isso era muito forte. Quando tinha Muito. relato como esse aqui, era em geral o cara que tirou o primeiro lugar, entendeu? E aí o cara já era professor de uma universidade grande. E era primeiro lugar, e já tinha mestrado e ia doutorado. Então, assim, foi muito opressivo, entendeu? E você não precisa tirar primeiro. Para alguns concursos você precisa tirar primeiro. Teve um concurso da UF de professor que eu tive que tirar primeiro. São raros os concursos que eu tirei primeiro. Esse e acho que do mestrado também tirei primeiro. Mas o resto da minha vida eu encaixei nas vagas, entendeu? Então você não precisa tirar primeiro. Então você não precisa fazer, emular, né, o que o primeiro lugar, que é um gênio, né, é, fez. Você vai ter que dizer o que o 10º, que o 30º fez, ele passou. E aí a notícia boa também, se puder, para deixar mais essa aqui no fechamento, é o seguinte: existe o gênio do concurso e existe o gênio da profissão, da carreira. Isso eu acho muito importante também as pessoas entenderem, Legal, porque legal. não só aquele gênio que conseguiu acertar todas a múltipla escolha, né? Ele não é necessariamente o grande procurador da República, que vai lá, no caso concreto, né, num pepinão, resolver, né, atuar, conseguir ter ali o desprendimento de ir lá resolver, mesmo do juiz. Né? Verdade. Não é aquele primeiro lugar necessariamente o juiz que vai ter as decisões salomônicas, entendeu? E resolver mesmo, ou buscar, como agora há uma onda muito grande dos processos estruturais, os grandes corpos. Está muito interessante isso agora. Tem juiz com esse tino de conseguir fazer, né, com base nessa coisa do processo estrutural, grandes decisões, grandes soluções, né? Coragem também. Então, assim, definitivamente o gênio do concurso não é o gênio da carreira. Muito, muito legal isso que você falou. E você falou dessa questão de não passar em primeiro e passar em. O importante é passar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o último colocado do concurso está na frente do primeiro colocado do próximo concurso, né? No final do dia, Exatamente, é isso que importa, né? Leandro, exatamente. cara, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui participar dessa entrevista, compartilhar aí da tua trajetória, né? De ter estudado tanto para um concurso, depois se dedicar, parar assim, né? Parar de estudar para concurso, ficar focado ali na AGU, mergulhar na carreira, depois, por uma questão vocacional, voltar a estudar e chegar no MPF, compartilhar aí isso. E de tudo
você falou muita coisa boa, mas eu acho que assim, você bateu muito nessa tecla. Você bateu em duas teclas que eu acho que fica como grande aprendizado. Primeiro, não é para gênio, pessoas normais, né? E segundo, não existem fórmulas universais, existem fórmulas pessoais, né? Descubra a sua fórmula, né? Muito legal. Eu vou me despedir então, deixando para você a última palavra, para você falar diretamente aí para o público. Olhar no olho da galera e mandar aí uma mensagem pro pessoal. Cara, foi um grande prazer. Você consegue fazer realmente uma conversa muito agradável e é muito útil. Eu acho que é exatamente isso da questão da fórmula, mas é interessante ouvir. Ouvir É, a fórmula, né? Quais são os caminhos que o pessoal usou ali para chegar lá no cume. Agora, você faz sua trilha, é isso aí mesmo. Então foi um grande prazer, tá? E estamos legal. sempre aí à disposição aí. Legal. Beleza. Pessoal, então foi bom estar aqui com vocês. Não esquece de dar aquele like aí no vídeo, né? Se inscreve no canal, manda essa entrevista para outras pessoas, compartilha para a gente alcançar cada vez mais pessoas. Você foi inspirado por essa entrevista? Então inspire outras pessoas também, né? Aquilo que você recebeu, você transmite, beleza? Valeu, pessoal. Leandro, mais uma vez, obrigado. Continua com muito sucesso aí na carreira, nesse final de doutorado. Eu ia falar assim, nesse pós-doutorado, mas aí ia ficar dúbio, né? Nesse É, momento posterior ao doutorado aí, que a sua vida acadêmica também seja muito boa, porque eu sei que fazer doutorado não é brincadeira não, né? A vida acadêmica não é fácil, você está de parabéns aí pelas conquistas, né? isso aí. Grande abraço. Beleza. Valeu, valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau.